Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceiro dia, né, da nossa jornada. Quanto vale o seu dinheiro? É um prazer enorme estar aqui novamente, né? Estamos aí na metade da semana, quarta-feira. Hoje falaremos sobre a criatividade na crise. Sejam bem-vindos, vem chegando aqui na live, uma live muito bacana. Vou receber em instantes o meu amigo Fernando Romero. A gente vai falar sobre esse tema, que é um tema muito bacana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E é um tema muito bacana, onde a gente vai discutir muito sobre essa questão da criatividade. Como a gente pode usar a criatividade para superar esse momento difícil que todos nós estamos passando. Indiferentemente da sua condição financeira, da sua profissão, da sua atividade, do ramo do seu negócio, eu tenho certeza que você está passando por alguma dificuldade nesse momento, né? O mundo todo está passando por uma dificuldade, imposta por um ambiente externo que não estava no nosso controle. Nós falaremos aqui sobre a criatividade e como a gente pode usar a criatividade para encontrar soluções e focar nessas soluções para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível e até também, por que não, encontrar soluções criativas, soluções que vão nos trazer um retorno até maior do que a gente estava tendo antes da crise. A crise é uma oportunidade que a gente tem de quê? De fazer melhor do que a gente vinha fazendo. E para fazer melhor do que a gente vinha fazendo, a gente precisa desenvolver algumas competências, tanto técnicas e comportamentais, que nós não tínhamos até então. Então, a crise ela nos proporciona sair da zona de conforto e ir para o campo de batalha e desenvolver essas competências que agora o ambiente externo está nos exigindo. Então, sejam muito bem-vindos, a gente vai falar muito sobre isso e vamos sempre elencar esse tema criatividade com a questão financeira, tá bom? É uma live bastante construtiva e eu tenho certeza que você vai sair dessa live já com alguns pensamentos diferentes. Nosso propósito aqui é esse, tá bom? No final da live, nós vamos fazer uma dinâmica, eu e o Fernando, com você, para que você treine tudo que você irá aprender aqui, para que você já possa pôr em prática amanhã mesmo no seu dia. Nosso objetivo sempre é esse: fazer lives com conteúdo e conteúdos que geram prática, que sejam aplicáveis no seu dia a dia, não somente uma teoria, tá bom? Vamos aqui iniciar a nossa live com aquela pergunta que eu venho falando todas as lives. Eu falei na segunda, falei na terça, e eu quero trazer novamente essa provocação para você, né? Qual o valor do seu dinheiro? Novamente, é uma pergunta bem interessante, porque valor, e às vezes, valor e preço, valor e dinheiro, a gente mistura, né? A gente meio que confunde as palavras. Só que eu quero que você responda para si mesmo qual o valor que você está dando para o seu dinheiro. Nesse momento que a gente está passando de dificuldade, o quanto você realmente está valorizando cada centavo que você ganha. O quanto você pode, através do seu potencial, do seu dom, valorizar ainda mais o seu dinheiro e o seu tempo. O quanto você está abrindo mão do tempo que você tem em troca de um dinheiro e esse dinheiro você está usando para quê? Então, essa pergunta tem esse fundamento para você fazer uma reflexão para ver o quanto você está valorizando cada centavo do teu tão suado dinheiro e tempo também, tá bom? E aquela primeira pergunta que eu deixei aqui no ar antes de começar a live. Vamos voltar nela aqui bem rapidinho? Olha só. A partir de hoje, você não recebesse mais seu ganho mensal, por quanto tempo você conseguiria manter esse atual padrão de vida? Por que que eu e o Fernando trouxemos essa pergunta aqui? Depois a gente vai falar também quando ele estiver ao vivo aqui, mas a gente trouxe porque tem a ver também com criatividade. Se a gente usar nossa criatividade para juntar dinheiro também e ter dinheiro guardado para algum imprevisto, a gente vai conseguir passar, às vezes, por situações de uma forma melhor. Então, essa pergunta aqui é para você refletir. Se você parar de ganhar o que você ganha hoje, por quantos meses você consegue manter o seu padrão de vida? Um mês? 2 meses? 15 dias? Uma semana? 6 meses? Não tem um tempo certo aqui. Mas quanto mais tempo a gente disser para nós mesmos, poxa, eu consigo passar aí 6 meses tranquilo, né? Não, eu consigo por um ano. Bah, consigo por um mês somente. Putz, não tenho nada de reserva. Então, isso aqui é para você refletir muito e eu tenho certeza que essa live de hoje vai te ajudar a achar algumas alternativas diferentes para que você possa estar aumentando a sua renda e também usando a criatividade para gastar menos também. Vamos em frente.
Algumas pessoas me pediram para mim falar novamente sobre a missão, visão e valores e explicar um pouquinho como funciona e como pode colocar isso no dia a dia. Então, eu vou trazer aqui bem rapidinho os pilares da Jota, que é a minha empresa, Jota Soluções, e eu tive a criatividade de criar a missão, visão e valores, porque eu acredito que seja o primeiro passo para você abrir um negócio. Então, algumas pessoas me perguntaram assim, Juliano, mas como eu monto a missão, visão e valores? Então, assim, de uma forma bem simples, você tem que entender que a missão do seu negócio é a razão de existir. Por que eu vou abrir esse negócio? Qual o propósito desse negócio? O que ele vai entregar para o meio que ele vai se colocar? Que tipo de benefício? Qual o propósito do negócio? A visão é aonde tu quer chegar com esse negócio. Quais são as tuas metas mais macro, metas de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Digamos assim, é a visão, é o estado desejado, aonde tu quer chegar. Obviamente, quando tu chegar nessa visão, tu vai ter que já criar uma outra visão para te dar seguimento à sua empresa. Então, a missão, visão e valores são norteadores estratégicos que vão fazer com que você e a sua empresa vá a uma direção já pré-definida. E tem outro tipo de visão também, que é como tu quer ser reconhecido pela sociedade, comunidade, pelas pessoas que estão envolvidas com a sua empresa. Então, como tu quer ser reconhecido e aonde tu quer chegar. E os valores, está ali embaixo da pirâmide, né? Não é à toa, porque os valores é como se fosse o alicerce. Então, são questões que tu não abre mão por nada. Quando tiver que tomar uma decisão de estômago, uma decisão difícil, né? Vai lá e consulta os seus valores e verifique se essa decisão vai ao encontro ou não dos seus valores. No caso aqui da Jota, a missão da minha empresa, né, e a minha missão também, é disseminar conhecimento e educar as pessoas para gerar resultados, impactar vidas. Né, através do quê? De métodos, ferramentas, processos e relacionamento. O que a gente está fazendo exatamente aqui nessa live é cumprir a missão. Porque a gente vai trazer ferramentas, a gente vai trazer o relacionamento, que a gente está aqui se relacionando, a gente vai falar sobre o método, então, sobre ferramentas, sobre como fazer algumas coisas, como criar, ter criatividade. Então, a gente está aqui fazendo o quê? Cumprindo a missão e o propósito da minha empresa, que é a minha missão também. A visão é ser reconhecida como uma empresa que gera resultados, desenvolvimento para seus clientes, parceiros e sociedade, vivendo a sua missão e seus valores. E eu tenho aqui uma grande meta que eu sempre compartilho nas minhas lives, que é impactar 5.000 vidas diretamente com serviços prestados até o final de 2020. Essa aqui é a minha meta que eu corro atrás todos os dias. Todo dia que eu consigo impactar uma vida através do meu serviço, que eu consigo levar uma solução para um cliente ou para uma empresa, eu estou cumprindo a minha missão, né? E também estou atingindo, estou somando para que eu chegue no final de dezembro de 2020 com essa meta batida, né? Eu ter chegado a essa visão de impactar 5.000 vidas. Os valores da Jota, né? Felicidade, resultado, respeito, relacionamento ganha-ganha, desenvolvimento contínuo e o sonhar e o propósito de vida. O sonhar e o propósito de vida, a gente vai estar elencado muito com a criatividade. Você vai ver nessa live aqui que a criatividade está muito ligada ao sonhar. Ontem, na live com a Alice, a gente falou muito sobre o sonhar. Quando a gente era pequeno, a gente sonhava muito. Depois a gente foi perdendo esse desejo, essa característica de sonhar. E isso, para a criatividade, é muito ruim. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas eu vou deixar para o Fernando aí, que é também especialista na área. Aqui eu trago algumas questões de certificações que eu fiz ao longo da minha carreira, né? Eu já trouxe nas outras lives. E vou falar também um pouquinho agora, antes de chamar o Fernando, sobre as 2 lives que a gente já falou, que a gente já trouxe aqui na jornada, que foi com o Roger, sobre consciência financeira. A live da Alice ontem falou sobre dinheiro e os filhos. E tudo isso está interligado ao método CORE, o método que eu desenvolvi através da minha experiência, e conhecimentos em várias áreas, tanto na área humana quanto na área de finanças. Então, eu juntei esses conhecimentos e a minha experiência e criei uma metodologia, a qual eu aplico nos meus alunos, através de terapia financeira, através de processo de coaching, através de consultoria, mentoria. Então, eu utilizo o meu método para que eu ajude as pessoas a atingir resultados de uma forma mais rápida. Então, a gente falou sobre o conscientizar,
né? Principalmente com o Rod, foi uma live maravilhosa. Você que não assistiu, quiser assistir essa live, é só entrar ali no feed do meu Facebook. A partir de segunda-feira vai estar disponível no meu canal no YouTube todas as lives. Então é só você ir lá e acessar e assistir novamente, tá bom? A gente falou sobre o conscientizar, o organizar e o realizar. Então, esses são 3 passos que eu ensino as pessoas através desse guia, desse método, para que elas melhorem a relação delas com o dinheiro e elas utilizem o dinheiro e o trabalho como um meio para realizar os seus sonhos, os seus desejos, né, os seus objetivos. Então, é através desse método, desse passo a passo, que eu aplico nos meus alunos, os alunos estão conseguindo ótimos resultados através desse método. Então, agora chegou o momento de chamar o meu amigo Fernando. Quem quiser fazer perguntas antes disso, quem quiser fazer perguntas, é só marcar ali no feed aqui do Facebook, que a gente vai estar respondendo. Se caso a gente não responder na live, a gente responde no final, depois que acabar a live aqui, a gente vai responder todas as perguntas, tá bom, pessoal? Então, eu vou chamar aqui meu amigo, Fernando Romero. Vamos lá, cadê o Fernando? Cliquei aqui. E aí, meu amigo? Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Fernando. É um prazer, assim, ó, enorme, novamente. Eu acredito que seja a nossa 3ª ou 4ª live, eu não sou muito bom de gravar, mas é por aí, né? Em primeiro lugar, te agradecer pelo convite, né? Mais uma vez, a gente abordar esse tópico aí hoje um pouquinho mais enfático com relação à criatividade, né, na área financeira. Te agradeço demais aí a oportunidade de a gente vir mais uma vez falar sobre esse assunto, visto que nós dois acreditamos que muitas pessoas hoje no Brasil precisam, né, de um auxílio, precisam de uma certa orientação, ainda mais agregado pelo momento que estamos vivendo agora, né, com relação à triste questão do Covid aí, né. Então, gratidão enorme aí pelo convite. Espero aí que a gente consiga contribuir aí para agregar conhecimento e, como mesmo você falou, que é a tua missão e a missão da Jota, a gente impactar vidas no sentido de melhorar o aspecto da área financeira, das finanças pessoais das famílias e das pessoas. Nós dois temos uma missão parecida, né, Fernando? A gente conversa muito, a gente é muito Exato. amigo, então troca muito essa questão da missão, né? A gente tem uma missão de vida, de correr atrás disso, né? Ir ao encontro disso, né? Não correr atrás, mas ir ao encontro disso o tempo todo, né? Que dá um sentido para a vida, né? Exato, né? A gente acabou se conhecendo de forma casual lá em Santa Maria, em 2015, né, Jordânia? Através da formação de coach lá pela Sociedade Gaúcha. E acabou nasceu uma parceria aí que, apesar de depois eu acabei indo embora para Chapecó e agora residindo aqui no Nordeste, vai fazer 4 anos, a gente acabou não se desligando, né, e mantendo essa parceria, e a cada passo que é possível a gente troca uma ideia e procura tornar público o que a gente discute no dia a dia com o intuito de melhorar, né, entendeu? Exatamente. Então é isso. Então vamos em frente então ao conteúdo. Vamos lá. Então, nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre as dores, sobre os problemas, né? Sobre o que leva a um descontrole financeiro, um desequilíbrio financeiro, né, Fernando? Aqui no Vida Mágica aparece 3 áreas da vida, né? A área da saúde, a área do trabalho e a área dos relacionamentos, a área familiar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho aqui, Fernando, que a gente vai trocando figurinhas aqui. Olha, Jordânia, a gente que vem, tu já não está mais no mundo corporativo, né? Já está em carreira solo aí na tua atividade com a Jota, mas eu ainda que atuo aqui no Nordeste, né, dentro de uma empresa de calçados, né? Hoje a gente, infelizmente, estamos quase parados há 90 dias aí com a nossa produção e tal, mas anterior a isso, nós tínhamos em torno de 1.500 funcionários. E como eu trabalho na parte administrativa, financeira, recursos humanos, muitos colaboradores nos procuram com o intuito de pedir um socorro, uma ajuda, né, para sanar a questão do problema financeiro familiar. Alguns, né, já mais agravados,
falam da questão da saúde, da redução da produtividade, né, no trabalho, o problema do controle emocional afetado por estar sempre alguém cobrando, ligando, e, consequentemente, levando esse problema para dentro do seio familiar, né? Então, nada mais pertinente do que o slide que você colocou, que um problema, na verdade, afeta 3 situações, né? A tua saúde emocional e mental, a tua produtividade no trabalho e, consequentemente, o teu relacionamento familiar, né? Então, realmente é uma situação bastante preocupante, né, que a gente está vivendo, não de agora, como nós acompanhamos os números, né, já é um problema histórico aí, mundial, e não diferente brasileiro, do grande número de pessoas endividadas, né, com problemas de não conseguir atender os seus compromissos nos seus vencimentos. Exato, isso aí gera uma série de situações ruins, né? Eu também, Exato. na época, eu trabalhava no meio corporativo, eu fui RH de uma empresa e a gente perdeu muita mão de obra boa, né, digamos assim, pessoas maravilhosas, às vezes, por quê? Porque às vezes ela tinha aquele pensamento de que eu vou pedir as contas, eu vou forçar aqui uma saída para receber os meus direitos, que eu acredito que eu recebendo os meus direitos eu consigo resolver minha situação financeira, né? Só que isso é uma grande, digamos enganação. A gente não vai resolver, a gente vai estar focando no problema e não na solução. E sem contar na saúde, né? Gera problemas de estresse, ansiedade. Muitos casais às vezes dissolvem uma relação devido à questão financeira. Então é muito sério, muito grave. Acredito que a educação financeira teria que ser mais falada, mais comentada, ser mais colocada, inclusive na mídia, né? Ser debatido mais esse tema aqui, ele afeta muito a economia, inclusive até a saúde das pessoas, né? De uma forma indireta, mas de forma meia que obscura, assim, digamos, não de forma evidente, né? São reflexos que acabam gerando e a pessoa nem percebe que é a questão financeira. Mas quando ela consegue resolver a questão financeira, ela percebe, poxa vida, antes eu era estressado, antes eu estava irritado, eu era angustiado, agora até isso reduziu. Aí a pessoa percebe que antes vivia numa situação financeira sempre angustiada. E o trabalho também. Existe o presenteísmo, né, Fernando? Sim. O que é o presenteísmo dentro de uma empresa, né? O indicador lá do RH. É o quanto a pessoa está presente no trabalho. Mas eu digo presente de completo, não só de corpo, né? E muitas vezes isso é muito perigoso. Vamos supor que tem um operador de máquina lá que está com problema financeiro, está atolado em dívidas. E ele está toda hora recebendo ligação, está sempre pensando na dívida, ele pode sofrer até um acidente de trabalho. Então, isso é muito sério, isso tem que ser levado, acho que mais para dentro das empresas, para que as empresas possam discutir, indo mais agora que está todo mundo numa situação financeira, vou dizer que todo mundo ruim, mas quem está numa situação boa deve ter sofrido um baque aí, de repente reduziu o seu salário, daqui a pouco perdeu a sua renda, enfim, é muito importante ter o controle para que a gente possa equilibrar essas áreas da vida e consiga superar esse momento difícil, né, Fernando? Exato, né? Não, se a situação já era delicada anterior a essa situação que a gente está vivendo do Covid, muito mais, com certeza, será, na verdade, já está sendo muito preocupante, né? Porque a gente acompanha e sabe que muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir dar a volta após esse momento. Muitas empresas. Um pequeno comércio, um pequeno empreendedor, aquela pessoa que era autônoma e que vendia o seu lanche na rua, que prestava um serviço sei lá, qualquer tipo de serviço de forma autônoma, a gente sabe da grande dificuldade que essa classe vai ter para dar a volta após a situação, né? E sem contar também, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa de produtos de calçados, tênis esportivos, né? E a gente é pleno conhecedor que o nosso produto não é um gênero de primeira necessidade.
né? Aham. Então, a gente está muito precavido com relação ao retorno após, agora, se Deus quiser, em julho, a gente vai conseguir voltar a produzir, mas também nós temos que estar olhando o mercado, como que o mercado vai reagir após essa Vai situação, reagir. né? Entendeu? Então, não Exatamente. adianta a gente começar a produzir, botar a fábrica a todo vapor, fazer estoque, de repente tu vai ter uma certa dificuldade para colocar o teu produto no mercado, porque não vai ter as pessoas com disponibilidade de recursos para comprar. Isso não é só para tênis, tem muitos produtos que vão sofrer essa queda na demanda, entendeu? Vai ser uma retomada bem lenta, né? Uma retomada bem lenta. Exato. É o que está se apresentando aí, né? A gente trouxe aqui mais alguns slides falando sobre o cenário da população, né? O cenário financeiro. Esse dado aqui, ó, do Jornal Nacional, um número bem alarmante, né? 63 milhões, agora isso está em 64 milhões, né, de pessoas inadimplentes, né, que têm dívidas atrasadas. Então, se a gente fizer aqui um rápido cálculo, nós temos aí 200 milhões de brasileiros, vamos dizer que seja 130 milhões de brasileiros ativos, né, adultos, né, ali fala 40% da população adulta, né, não conseguem pagar essas contas, né. Então, e aqui fala que o cartão de crédito e cheque especial são os maiores vilões, né? Então, assim, tem muita gente com dificuldade financeira. Então, o tema que a gente vai tratar hoje, que é a criatividade, é para a gente estimular você que está aí assistindo a encontrar, não focar no problema, mas sim focar na solução. Encontrar maneiras criativas para que você consiga vender seu lanche, para que você que trabalha, vamos supor, uma área que foi afetada totalmente pela crise, eventos, enfim, comércio, como o Fernando falou, os calçados, biju, enfim, N aqui eu podia citar. Como fazer para que você consiga dar a volta por cima, né? Então, a ideia nossa aqui é trazer alguns tópicos, mas também alertar que a situação já era complicada financeiramente com as pessoas e com a crise só agravou, né? Outro ponto importante, né, Fernando, que a gente traz é com relação às famílias, né? A gente falou lá no slide anterior que problemas financeiros afetam o núcleo familiar, e aí esse núcleo familiar, às vezes, estabilizado em casa, isso pode ser até uma bolha, assim, para que tenha maiores problemas. Então, olha só que esse dado importante da Folha UOL. 10 milhões, né, de famílias endividadas hoje. É um número bem alto, né? Famílias com contas em atraso ali, ó. 3 milhões de famílias em 2019. Então, é um dado bem alarmante. Isso antes da crise, né? Imagina agora como é que deve estar a situação. E temos esse outro dado aqui, que aí nós trouxemos, eu e o Fernando. Quer comentar aí, Fernando, para nós? O dado aí foi tu que levantou na reunião. A gente tenho observado e estou bem acompanhando muito a situação aqui, principalmente a questão aqui do Nordeste, né, aqui da região que a gente mora, por ser uma região bem do interior do Ceará, né, a gente está a 500 quilômetros de Fortaleza, eu resido numa cidade que tem em torno de 50 mil habitantes, então a empresa que eu trabalho, ela é responsável por injetar um valor considerável de recursos na economia da cidade, certo? E com a redução da nossa produção e da nossa carga horária, e nós usamos a medida provisória do governo com a suspensão e redução dos contratos, eu tenho plena certeza que grande parte da maioria das famílias aqui da região tiveram uma redução de 10% na sua renda a partir de março para cá, ou seja, em torno de 90 dias, né? E muitas pessoas devem pensar, não, mas 10% não é muito, né? Não é muito, claro. Para uma família que está com o seu orçamento equilibrado, talvez 10% a pessoa faça um reajuste, alguma coisa no sentido de cortar algumas despesas, esses 10% automaticamente eles entram no orçamento novo e realmente não fazem não tem uma consequência muito grande. Agora,
aquelas famílias que estão com o seu orçamento no limite ou acima do limite, já estão com o seu orçamento estourado, 10% pode causar um transtorno muito grande, né? Então, aí que a gente estava comentando, né, Jordane, o que essas pessoas vão fazer para repor esses 10%, principalmente aquelas que estão além do seu orçamento doméstico, que já estavam com problema de não conseguir atender os seus compromissos dentro dos seus vencimentos, para aqueles que estavam no limite e para aquelas pessoas que tinham uma reservinha e que usaram essa reservinha para suprir essa deficiência, mas que essa reservinha um dia vai terminar e que ela vai precisar achar alguma outra alternativa para que esses 10% também não se torne um problema, certo? Então, é nesse sentido. Tem um outro ponto também importante aqui, tem algumas prefeituras e alguns órgãos também que estão cortando os benefícios, não pode cortar o salário, mas pode reduzir, vamos supor, vale alimentação ou um outro tipo de benefício. Então, não é só no setor privado que está acontecendo uma perda de renda. Também no setor público também tem alguns casos que às vezes a gente tem aquela sensação assim, poxa, eu tenho minha renda garantida, porque eu sou concursado, porque eu tenho estabilidade. Sim, mas daqui a pouco tu pode perder um cargo, vamos supor, uma dobra de carga horária, entendeu? Tudo isso tu pode estar sofrendo também nesse sentido. Então, é muito importante, ok, isso é o problema, né? A gente tem que pensar assim, o que a gente pode fazer a partir de então para a gente poder recuperar esse 10%? Ou, se eu não tenho condições de recuperar, como é que eu posso adequar meu orçamento de forma criativa para que eu consiga economizar em algumas áreas, utilizar recursos diferentes, mas criativos, de forma econômica, para que eu consiga suprir esses 10%. Isso aqui é um dado estatístico. Então, tem pessoas que foram 20%, 30% do foram 5%, que é a média. Então, é importante você olhar para o seu orçamento e verificar o quanto eu ganhava e quanto eu estou ganhando. E o meu padrão de vida, eu consegui reduzir na mesma proporção? E se eu não conseguir reduzir, de repente eu estou usando cheque especial, estou usando cartão de crédito, daqui a pouco eu nem estou vendo, daqui a pouco essa situação vai estourar daqui a uns meses. Então é importante você olhar para a sua situação financeira e, de forma criativa, usar a criatividade, pensar fora da caixa um pouco e verificar o que eu posso fazer, então, para que eu consiga equilibrar meu orçamento. E se eu tenho condições, que a gente vai falar aqui na live mais para frente, qual o dom, qual criatividade, qual competência que eu tenho, o que eu sei fazer que eu posso estar gerando uma renda aí e aumentar em 10, 20, 30% a minha renda. É isso aí. Aproveitando o gancho que tu falou da parte do pessoal que trabalha em órgãos públicos, né, que são concursados, eu trouxe um exemplo da Dili, né, que é a empresa que eu administro aqui no Nordeste. A minha esposa, ela é funcionária do Banco do Nordeste aqui, e ela trabalha no setor de caixa. E agora, como nós teve uma readequação de horários dentro do banco, né, até para não ter aglomerações e tal, então eles estão com os horários bem reduzidos e, consequentemente, já as comissões de caixa, hora extra e tal, o banco tirou. Inclusive, hoje ela está fazendo teletrabalho em casa, certo? Então, nós automaticamente a gente já teve uma redução de orçamento aqui em casa. Exato. E quando nós entramos nesse processo lá em março, e como teve aquela questão de isolamento social e tal, a gente acabou dispensando, né, pela situação de não poder trazer mais pessoas para dentro de casa, a gente acabou acordando com a nossa menina aqui que trabalha, a nossa secretária, que faz os serviços gerais da casa, né, acordamos com ela que nesse momento a gente ia deixar um período ficar sem empregado. É uma cascata, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente dividiu as tarefas domésticas, cada um faz um pouco, ela cuida da parte da alimentação, eu ajudo aqui, ajudo ali, e hoje a gente concluiu que é plenamente possível a gente ficar sem empregado, né? E já estamos pensando que, após o retorno, que normalizasse a situação, sei lá, para o ano que vem, mais para o final do ano, vamos repensar se realmente a gente precisa ter um empregado, pode ter uma faxineira, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, certo? Então, isso nós nunca iríamos fazer caso não tivéssemos obrigados a fazer pela situação,
sabe? Porque desde que eu conheço a Tatiana, ela sempre teve empregada. Nunca pensou em não ter. E agora a gente foi obrigado a não ter pela situação, porque a gente não queria uma pessoa, né, a gente estava se cuidando o máximo, né, da questão do isolamento, eu dentro da Dili, nós ficamos 60 dias trabalhando no home office, e agora ela trabalhando também em casa como teletrabalho, então nós achamos prudente não ter uma outra pessoa aqui que a gente não sabe se está se cuidando que nem a gente. E aí hoje nós concluímos que talvez a gente não volte, infelizmente, né, infelizmente, Sim. a gente vai deixar uma pessoa sem remuneração, mas foi uma situação que nos obrigou e hoje acabou virando uma saída, uma alternativa para a gente ter uma certa redução dentro do nosso orçamento. Exato. Então, você tiver que usar a criatividade para encontrar soluções e separar as atividades internas aí da sua casa, né? Uma parte para ti, uma parte para ela, e encontrar soluções criativas para poder reduzir o orçamento, né? A Tatiana fez um cronograma, né? Cada dia tem uma tarefa, né? Eu fico só administrando, daí eu fico só olhando, mandando, assim, coisa e tal, e ela fica fazendo, né? Não, tô brincando. Bem cada, cada um tem a sua rotina, né? E tá dando super certo, não sobrecarregou ninguém, todo mundo consegue fazer as suas atividades profissionais da mesma forma, né? A minha enteada que mora aqui com a gente está atendendo o colégio também de forma remota, né? Fazendo todas as atividades virtuais, e está todo mundo tranquilo, não está tendo ninguém está sobrecarregado, ninguém está estressado por causa disso, entendeu? Exatamente, é uma forma criativa de achar uma solução, né? Exatamente. E aqui a gente traz nesse próxima tela aqui a criatividade como uma ferramenta para resolver os problemas, né? Então, a gente tem que nesse momento da pandemia, como o Fernando falou, está nos forçando de forma impositiva a desenvolver algumas competências que talvez jamais nós iríamos desenvolver se não tivesse ocorrendo isso. Então, a gente tem que olhar para o lado positivo da pandemia, né? E tem, né? Pouco, mas tem. E ver o que dá para a gente melhorar nas nossas competências comportamentais e técnicas, e para que a gente possa achar soluções e não focar nos problemas. Então, a criatividade é, sim, uma das competências comportamentais mais importantes que tem para a gente desenvolver nesse momento, né? Inclusive, resgatar aquela criatividade lá da infância que nós tínhamos, né? Que a gente falou na live de ontem aqui. Então, é muito importante a gente ter o foco na solução e não no problema, né, Fernando? Exato. Todos nós nascemos bastante criativos, né? E por isso que a gente sempre diz que as crianças são muito criativas e, infelizmente, com o passar do tempo, a gente deixa de ser criativo, até a gente vai crescendo e vai assumindo mais compromissos, e a gente vem, a sociedade impõe certas regras, né, que ditas como normais, e a gente acaba deixando a criatividade de lado, e... Bitola, né? É isso, como se fosse rótulos, né, que a gente acaba aceitando e vai deixando a criatividade de lado. Então, talvez agora seja um momento mais apropriado para a gente começar a pensar de forma diferente. Porque o ambiente externo mudou. Então, o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo caminho. Então, o primeiro passo é você entender que o ambiente externo mudou e que as soluções que antes a gente tinha para resolver as situações, talvez essas não serão mais eficazes. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que encontrar outras formas de fazer, e uma das ferramentas mais importantes que tem para isso é a criatividade. A gente criar, né, ter essa habilidade e se colocar para criar, né? Inclusive, a criatividade está ligado a saber errar, né, Fernando? Porque não adianta nada, também tem muitas pessoas que têm dificuldade de criar porque tem medo de errar. E o medo de errar bloqueia a criatividade. Faz com que a pessoa não queira inovar por medo de cometer um erro, por medo de, sei lá, passar vergonha, ou por medo de achar aquilo ali feio. Aí vem as crenças limitantes, uma série de coisas. Então, a criatividade tem que ser um ambiente que proporcione isso, né? E você tem que estar aberto para errar e aceitar que está em processo evolutivo, né? Muitas pessoas acreditam, Jordano, que a criatividade é coisa de artista, que o cara tem que ser criativo, tem que ser da área de marketing lá e tal, né?
E é um dom, né? que é um Ou é um dom. dom da pessoa. E não é, a gente sabe que não é um dom. Todos nós nascemos muito criativos, muito. Então, é um exercício, é que nem um músculo, tá? Tu exercita o teu músculo e o músculo se desenvolve, certo? Se tu parar de exercitar, ele vai ficar atrofiado, né? Então, tu tem que dar para aquele músculo continuar se expandindo ou ficar pelo menos constante, tu tem que continuar fazendo a tua atividade física diária para que tu continue se desenvolvendo. A criatividade não é nada diferente disso, sabe? Não tem que eu não tenho dom de ser criativo. Não, mas talvez como tu mesmo falou, tu nem tentou ser criativo. Né? Como tu mesmo disse, tu está focando só no problema e tu não está focando na solução. Tu não está olhando de cima. Sai um pouquinho do cenário e olha de cima para ver se tu não consegue achar uma solução diferente para aquele mesmo problema. Uma outra situação é que soluções velhas não resolvem problemas novos. Tu tem que estar sempre criando uma solução nova, porque os problemas também são mutantes, eles ficam, né? A cada dia tu vem enfrentando problemas diferentes. Então, se tu tem uma solução antiga para problema novo, provavelmente não, isso aqui eu não consigo resolver. Por quê? Porque tu está olhando, achando que a criatividade eu não consigo desenvolver. Aqui nem aquela pessoa que acredita, o meu sonho é correr uma maratona, mas eu não consigo caminhar uma quadra. Mas se tu começar todo dia a caminhar uma quadra, quando tu caminha 2, daqui um mês tu caminha 1 quilômetro, daqui um ano tu caminha 10 quilômetros, e daqui 5 anos tu faz a tua maratona. Tu desenvolveu, é um músculo que tu foi lá, tua resistência física e tal. E a criatividade é praticou, colocou-se em ação, verificou os pontos que tinha que melhorar, né? Aprendeu com os erros, buscou melhoria contínua, entra a questão da melhoria contínua. Criatividade é estar aberto para errar e não se julgar e não se culpar, né? Agora, nos próximos slides que a gente trouxe, a gente vai trazer algumas perguntas que a gente separou aqui, que a gente acha muito importante para ativar o seu modo criativo. São perguntas focadas na solução e não perguntas focadas no problema. Quando a gente se foca com perguntas focadas no problema, a gente bloqueia a nossa questão criativa. Então, a gente vai trazer aqui algumas perguntas que são fundamentais para que você desenvolva essa questão criativa aí. Então, as sacadas de perguntas poderosas são... Pode parecer assim, nossa, mas cadê as perguntas aí, né, Fernando? Como assim essas duas perguntas aqui? Esquecer as perguntas. Esquecer as perguntas, né? Mas não, pessoal, a gente não esqueceu das perguntas. A sacada são essas duas perguntas aqui. E eu falei essas perguntas na primeira live com o Roger, falei ontem com a Alice, e estou trazendo aqui porque são perguntas que vão ativar você rumo à solução e não ao problema. Então, perguntas que iniciam com o que e como, quando, né? De que forma. Então, assim, a perguntas de o quê? O que eu preciso fazer para resolver tal situação? O que eu preciso fazer para que eu consiga aumentar 10% a minha renda? É diferente de eu dizer para mim mesmo assim, por que o meu salário reduziu 10%? No momento que a gente muda a pergunta, a gente muda a resposta. E aí a gente começa a ativar no nosso cérebro que ele busque respostas que nos levem para ação e não para uma reação. Quando a gente pergunta para nós mesmos perguntas relacionadas a porquê, o cérebro responde uma justificativa. E justificativa é presente e passado. E quando a gente está no presente e passado, a gente não está sendo criativo. Porque, como o Fernando falou, situações que tu conseguiu resolver no passado não quer dizer que tu vai conseguir colocar em prática no futuro, no presente, porque o futuro, o presente mudou, né? Estamos vivendo uma outra situação. Então a gente tem que perguntar assim, o que eu preciso fazer para me aumentar minha renda em 30% que ganho hoje? Aí tu vai colocar teu cérebro a pensar, né? Lista lá e depois pergunta como eu vou fazer isso e cria um plano de ação de forma criativa. Então, esse aqui é um start para você começar a colocar a sua mente com foco na solução. Quer comentar alguma coisa aqui desse slide, Fernando? Não, acho que tu foi bem, já tá ok. Tá, pode dar sequência. Beleza. A gente trouxe também outras perguntas aqui, que é um quadro muito bacana, que são, do lado aqui esquerdo, né, a gente tem perguntas focadas no problema. E do lado direito, perguntas focadas na solução. Eu vou abrir aqui todo para ficar melhor para vocês aí. Olha só, pessoal.
Você imagina assim, eu quero que você faça um exercício assim, o quanto por cento, ou quantas vezes no dia você pergunta mais perguntas focadas no problema ou perguntas mais focadas na solução. Olha lá, se quando a gente pergunta para algo assim, o que está errado, é uma pergunta focada no problema. O cérebro nosso vai responder uma justificativa, vai dizer o que está errado. Por que é um problema? Também é uma pergunta focada no problema. A gente está perguntando por que isso é um problema. Por que deu errado? Quando a gente pergunta isso para nós mesmos ou para uma pessoa, por que isso deu errado? O que a pessoa vai nos responder? Uma justificativa. O que causou isso? De que forma? De quem é a culpa? Quando a gente coloca o foco para encontrar culpados, a gente não foca para encontrar soluções. Por que ainda não resolveu? Por que eu ainda não consegui resolver isso? Por que eu não consigo resolver isso? Então, são perguntas que nos levam a estados emocionais ruins também. A negativismo, a pessimismo, a autoestima baixa. Então, ok, errei, não estou conseguindo resolver. Entender o primeiro porquê. Por que não consigo resolver? Por isso. Então, vou voltar a minha mente para a solução. Então, ali embaixo do quadro das perguntas tem assim, estados emocionais negativos, né? Quando a gente foca no problema, gera estados emocionais negativos, gera estados mentais bloqueados. Então, como eu vou ser criativo se eu estou com a minha mente bloqueada? Se eu estou fazendo perguntas que estão me levando para esse bloqueio? Minimiza a capacidade criativa, ali está falando. Dificilmente a gente encontra soluções quando a gente está com esse foco no problema. Bloqueia as ações, a gente não consegue agir, a gente fica em fluxo de pensamentos no cérebro, pensando, remoendo, né? Bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar nos problemas, né? Quem aqui já não passou por isso, né? E aí parece que a gente mais pensa, mais estressado a gente fica e a gente não consegue resolver. E o medo domina a situação. Então, quando a gente está com esse foco no problema, o medo domina a situação, porque a gente não encontra saídas, a gente não está conseguindo encontrar soluções, e sim só estamos entrando mais no problema. Quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente foca em perguntas focadas no problema, mais no problema a gente fica. Então, a gente tem mais dificuldade de sair e de se colocar de forma criativa para resolver as situações. Né? E do outro lado, quer comentar aí, Fernando? Do outro lado, aí o foco na solução? Bom, Juliano, eu gostaria de, além do que você colocou no slide ali, né? Eu acredito que um ponto muito fundamental é tu definir o problema com exatidão, sabe? Não ficar focando só no problema. Tu tem um problema, mas tu precisa definir qual que é o problema. No momento que tu definir, aí fica mais fácil de tu chegar na solução, entendeu? Perfeito. O problema bem definido, a solução é mais fácil. E para te encontrar qual é o problema, como que tu define ele, é através da investigação. Tu tem que ir atrás, investigar a situação e tal, para definir o problema. Uma vez que tu investigou e definiu, tu faz as perguntas certas. No momento que tu fizer as perguntas certas, que é o que nós estamos falando de perguntas, metade do problema já fica definido, já fica resolvido. Então, definiu o problema com exatidão através da investigação, faça as perguntas certas e com certeza tu vai chegar na solução correta. É isso que eu queria dizer. Isso, e aí alguma das perguntas está ali no quadro, né, Fernando? Né, o que E, você quer, né? Como você pode fazer para conseguir resolver a situação? São perguntas que nos levam para o futuro, né, Fernando? exatamente. É isso aí. Isso vai gerar estados emocionais positivos, a gente vai estar com uma mente mais focada para resolver, maximiza a capacidade criativa. Quando a gente coloca a mente para funcionar de forma positiva, a gente ativa no nosso cérebro lá a questão criativa. Né? Então, a gente vai conseguir encontrar soluções mais facilmente. Se a gente focar tanto no Covid, tanto na questão da doença, a gente não vai conseguir dar foco em algumas soluções. Então, é importante a gente saber o que está acontecendo, o que causou isso, é importante. Mas não podemos ficar, digamos assim, viciados em só focar no problema. A gente tem que sair disso e encontrar as soluções que a gente precisa para resolver, né? Isso aí.
Aqui a gente trouxe uma parte do livro da Lei de Triunfo de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi quem gosta de ler, né, Fernando? Eu sei que tu é um cara que lê muito, muito mesmo, né? Acho que é um vício teu a leitura, né? Sim. Eu leio, mas não leio tanto como tu, né? É que o livro. E eu gosto muito do Napoleão Hill, tem vários livros dele, e um dos livros que eu gosto é A Lei de Triunfo, que é uma parte do livro que eu trouxe aqui, que ele fala o seguinte, ó, isso é uma coisa muito boa da gente refletir. Todas as coisas são criadas duas vezes, uma na mente e a outra no mundo material. O ser humano nunca irá, olha aí, ó, o ser humano nunca irá onde antes sua mente não foi primeiro. Então, se nós estivermos pensando coisas negativas, o que vai acontecer com a nossa vida se tudo acontece na mente e depois se materializa? Voltando a falar a questão das crianças, por que as crianças são tão criativas? Porque elas têm uma imaginação muito fértil. Elas conseguem imaginar e combinar coisas diferentes que os adultos não conseguem fazer. Então, elas combinam coisas totalmente aleatórias e aí, através dessa combinação, às vezes, nasce uma solução criativa, porque elas imaginaram na mente primeiro, para depois tornar real. Por isso que a gente diz que as crianças são extremamente criativas, porque elas têm uma imaginação muito fértil, entendeu? Exato. E aqui a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está criando na nossa mente, né? Se a gente tiver um pensamento negativo, a gente vai estar criando uma situação negativa. E não, isso não é a questão da lei do universo, que tudo que pensa se materializa, eu vou pensar em ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena. Não é essa a questão. A questão é se a gente não tiver um pensamento claro e objetivo e um pensamento positivo, dificilmente a gente vai ter um resultado positivo. Porque se tudo começa na mente e depois se materializa, para você estar aqui nessa live hoje, você pensou estar aqui antes de estar. Eu e o Fernando, nós pensamos muito em cada slide aqui, como montar a live, o que falar para as pessoas, como ajudar as pessoas através do tema. A gente pensou, e agora está se materializando aquilo que a gente pensou. Então, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está pensando e sentindo, porque a tendência é ocorrer, porque a gente vai se materializar aquilo, né? Infelizmente, né, Jordani, a gente, como eu estava, nós já falamos nessa live, já em outras oportunidades a gente já comentou, a questão que a gente nasce criativo e depois deixa de ser, né? E um dos motivos que a gente deixa de ser criativo, porque nós somos rotulados a seguir as condutas da sociedade e as pessoas, principalmente os adultos, podam as crianças. Porque as crianças querem fazer alguma coisa diferente, alguma coisa usando a sua imaginação e a sua criatividade, e os adultos dizem assim, para com isso, faz do jeito que eu mandei fazer e acabou, né? E eu garanto que quem está nos ouvindo já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes. E aí, depois que a gente ouve isso dos pais, quando tu vai para a escola tem regras e o professor está lá para fazer as perguntas e ele quer ouvir as respostas pré-definidas, as respostas certas já. E se o aluno chega com uma resposta criativa, diferente da primeira resposta, que é aquela que ele quer ouvir, em muitas situações a pessoa acaba sendo prejudicante, tendo uma nota ruim e tal. Então, nós somos podados duas vezes. Primeiro, pelos pais, que tem que fazer exatamente o que eles determinam, e depois, quando tu entra na escola, pelos professores, porque os professores estão lá e dizem assim, ó, não, tá, a lição é essa, tu estuda e me dá a resposta que eu quero ouvir. Se tu der a resposta que eu quero ouvir, eu vou te dar 10. E chega, não precisa ter uma segunda resposta. Uma só é suficiente para te passar, para te ser aprovado. E aí a criatividade, não, eu não vou ser criativo, o negócio é eu decorar aquilo lá e vou me dar bem. Aí tu vai para a faculdade, continua na mesma situação. Aí tu te forma e tu vai para o mercado, trabalhar no mercado corporativo, tu chega lá, a empresa já tem as suas regras e às vezes tu quer ser diferente, quer fazer uma coisa usando a tua criatividade para resolver um problema antigo com uma solução nova, e em muitas situações tu não é compreendido. Às vezes tu é discriminado, não, tu não está aqui para pensar, tu está aqui para mandar o que eu quero, fazer o que eu mando, né?
Infelizmente, e muitas empresas trabalham assim ainda hoje, sabe? A gente que é do mundo corporativo sabe que é assim, né? Então, nós somos podados e aí chega um ponto que realmente a nossa criatividade morre, porque nós nascemos criativos, curiosos, né, especuladores, cientistas, e com o tempo tudo isso vai ficando E o bom... vai morrendo aos poucos, né? Travou aqui, desculpa. Mas o bom disso tudo, né, Fernando, que nós estamos no momento que está nos convidando a ser criativos, né? Exato. É um momento que até as empresas, né, de certa forma, estão de olho e tentando encontrar uma solução. Então, até as empresas que eram mais rígidas estão mais abertas a ouvir uma solução, porque as cabeças pensantes das empresas, a diretoria, daqui a pouco a presidência, ou o dono do negócio, uma empresa pequena, não sabe o que fazer. Então, eles estão também, de certa forma, mais abertos a ouvir. Então, é o momento da gente ativar esse modo criativo e encontrar soluções, inclusive para o nosso negócio. Quem é dono de empresa aqui também está com dificuldade, pensa um pouco fora da caixa, vai procurar ajuda, pensa no que pode fazer de forma diferente para o seu negócio e encontra soluções criativas, né? Porque é o caminho, não tem outra forma a não ser você buscar fazer diferente, sair da caixa, né? Porque da mesma forma que vinha fazendo, num cenário totalmente diferente, não vai rolar, né? Exato. Eu sou assinante da revista Exame, e agora com essa questão de uma parada nas entregas e tal, né? E eu recebi 5 exemplares, tudo numa vez só. Chegou todos no mesmo dia aqui em casa. E aí, quase dos 5, 4 falam exatamente nisso. O que as pessoas estão fazendo, como estão se reinventando para que os seus negócios não morram. Eles continuem encontrando formas de fazer entregas virtuais, principalmente os restaurantes e tal, a criatividade que as pessoas estão tendo para passar esse momento difícil e continuar trabalhando para que consigam, pelo menos, manter os seus empreendimentos administráveis, vamos dizer assim, né? Para não passar pelo momento, pela turbulência. Exatamente. Muita gente está se reinventando, primeiro era uma situação que acontecia de forma lenta, né? O pessoal ia para o e-commerce lento e tal, e tem gente que teve que fechar a porta na sexta e teve que começar a vender pela internet na segunda. Exatamente. E o cara teve que criar uma plataforma no final de semana para continuar trabalhando. Uma dificuldade tremenda para ir para o mundo digital, né? Para o mundo online. Hoje, quem tem negócio não está no mundo online e está suscetível ao fracasso, né? Aqui a gente já falou sobre esse tema, né? Que não fomos treinados a ser criativos, né? A gente falou sobre essa questão, trouxe muito bem colocado, né? E também já falamos sobre isso também, que o mesmo pensamento que nos levou para o problema não será o mesmo que vai nos levar para a solução. A gente tem que ter essa consciência, né? Aqui, esse slide que, Fernando, tu comentou comigo em off aqui, né? Na montagem aqui da nossa live. Queria que tu falasse para o pessoal o que é essa imagem, o que é input, output, aqui, masterização, combinação. Vamos lá. Isso é basicamente, eu vi essa imagem num curso do Murilo Gun, Reaprendizagem Criativa. E eu achei muito interessante, porque ele exemplifica como que a gente processa hoje as nossas informações, né? E qual é a diferença de uma criança para um adulto, por que a criança é tão criativa e às vezes não consegue dar sequência, e por que o adulto deixa de ser criativo. Por exemplo, uma criança no iPut, né? O que é o iPut? É o teu repertório do que tu já tem de experiência na vida, que numa criança é pouco, certo? Mas ela tem uma criatividade muito grande que ela consegue combinar várias ideias de formas diferentes e que tem resultados diferentes, que é o output, certo? Então, ela tem uma ideia, combina de formas diferentes e tem um resultado diferente. E aí, depois, ela tem um feedback, que é a masterização, para ter um retorno, melhorar suas ideias, fazer novas combinações e ter outros resultados. Tá? Então, quando nós deixamos de ser criança e nos tornamos adultos, qual é a diferença? Nós temos muito repertório,
muitas experiências, que é o input, certo? Só que nós já temos dificuldades de fazer a combinação de formas diferentes, pegar duas ideias e combinar para a gente ter um resultado melhor. E aí, consequentemente, o nosso feedback também não é tão positivo. Então, isso que eu te falei aquele dia, Jordani, que é a grande diferença. Tu ter várias ideias, experiências, repertório grande, mas não ter como combinar, os resultados quase sempre são iguais e o teu feedback é o mesmo. E as crianças é o contrário. Tem poucas ideias, pouco repertório, mas apesar de ter poucos, conseguem combinar várias ideias de formas diferentes para terem resultados através da sua imaginação também diferentes, que voltam para o feedback, tem outras ideias através de outras experiências, e aí fica um círculo, fica uma roda andando, entendeu? Isso que eu achei muito interessante desse slide, e por isso que eu pedi para te colocar, que é para a gente, mesmo quando adulto, nós usarmos o nosso repertório, que é vasto, as nossas experiências, e tentar combinar ideias de formas. Às vezes o pessoal, não, mas tu é louco fazer isso? Isso é coisa de louco? E quando a gente escuta Não vai dar isso, certo. que é coisa de louco, talvez ali naquela coisa de louco tá a ideia brilhante que tu tá precisando. Porque às vezes tu vê uma criança fazer uma combinação e tu pensa assim, não só pode ser louco essa pessoa, essa criança aí, isso aí nunca vai dar certo, né? Então, quando tu tiver uma ideia e alguém dizer assim, ó, tu tá louco? Isso nunca vai dar certo. Talvez aí esteja a grande sacada que você está precisando para fazer Exato. uma combinação e ter um resultado diferente. E aí depois tu melhora essa loucura e torna uma outra situação, entendeu? Pode ser um baita feedback, né? Quando alguém diz assim pra ti, tu tá louco? Aí tu, opa, ó, eu acho que eu tô certo, então, né? Aí Dessa pode ser loucura. uma. Dessa loucura. O Einstein não era chamado de louco, né? E até usando, eu ia citar ele também, que como que tu quer ter um resultado diferente se tu combina sempre as mesmas coisas, faz sempre as Não vai mesmas rolar. ideias? Nunca vai ter um resultado diferente, sabe? Por isso que eu Cair da volto a caixa. dizer, soluções velhas não resolvem problemas novos. Tu tem que achar soluções novas para os problemas novos, sabe? Exato. Aí a gente pode trazer isso para o meio da área financeira, né? Vamos supor que a pessoa diga assim, poxa, não tem mais como eu reduzir o meu supermercado, os gastos com alimentação. Certeza, assim, ó, se tu tiver uma mente criativa, se colocar de forma criativa, é bem provável que você reduzir 30% a 20%, 20% a 30% do seu gasto com alimentação. Só tendo ações criativas, pensando fora da caixa. Tendo pensamento de louco, como diz o Fernando, né? Porque em outras áreas também, em outras áreas da vida, a gente consegue reduzir nosso orçamento financeiro. Sempre há uma possibilidade. Mas para isso a gente tem que pensar fora da caixa. Se a gente seguir pensando da mesma forma, a gente vai ter o mesmo resultado. Isso é nas finanças, é na vida de forma como um todo. Então, a criatividade na crise é isso, é pensar fora da caixa, olhar para os números, olhar para o seu estado atual, sua realidade, e verificar o que dá para fazer diferente, assim, ó, e se colocar em prática, colocar para testar para ver o que vai dar. Muitas vezes a gente tem ótimos pensamentos, mas não temos ação de colocar em prática, porque fica com medo, ou por acredita que vai ser loucura, não vai dar certo. Então a gente não pode ter um pensamento negativo, a gente tem que ter um pensamento positivo mesmo na crise. Antes nós estávamos falando em livros, né, Jordani, sobre a questão da Sim. criatividade. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, De Onde Vêm as Boas Ideias. É muito interessante, né, para o momento propício que a gente está vivendo. É um livro, ó, fininho. No final de semana aí é só deixar a Netflix de lado, num sábado de tarde, já consegue ler, de repente ter uma boa ideia. E eu acredito que, usando as experiências das pessoas que já deram certo, é mais fácil de tu combinar algo de forma aleatória e também ter um resultado diferente, do que tu tentar inventar roda, na verdade, né? Exatamente. E a cocriação, a criatividade em conjunto também ajuda muito, né? Porque tu tendo uma pessoa do teu lado te ajudando a criar, dá para fazer muita coisa legal. Porque às vezes a gente não tem o pensamento, a criatividade, mas a gente conversando com outra pessoa e somando
esses pensamentos a gente encontra uma solução, né? Então, se você que é casado, mora junto com uma pessoa, tem um companheiro, uma companheira, converse sobre as finanças, debatam, né, o assunto, né, discutem de forma positiva para encontrar soluções criativas para o momento que vocês estão passando, né? Voltando a falar do livro da Lei do Triunfo, né, que é um livro que foi escrito lá, se eu não me engano, em 1942, e foi reeditado várias vezes, né, e lá o Napoleão Hill comenta, né, que os grandes empresários da época, que era o Henry Ford, o Rockefeller, os caras lá, os fodão da época, eles se reuniam uma vez por semana para tentar ter ideias criativas, que era o mastermind que eles falavam, que eram várias mentes conectadas, né, pelo éter, que é pelo universo, pela energia, para que aquelas mentes que eram tidas como as brilhantes da época tivessem novas ideias e que fossem mais brilhantes ainda. Então, pegando o link do que você está falando, se é casado, se mora com a família, de repente todo mundo dando uma ideia sobre a solução de um problema, é rapidinho aquilo se resolve ao natural. E aproveitando o gancho também, é uma coisa bem importante de quem tem empresa, por que não entrar em contato, daqui a pouco vocês vão achar confortável com o seu concorrente, mas pegar empresários de outros ramos e fazer uma mastermind, tipo, marcar uma reunião, dizer assim, pessoal, vamos marcar uma reunião para a gente discutir o que a gente pode fazer, como a gente pode se unir para sair desse momento difícil. Pô, isso é uma ação criativa, que talvez jamais a gente iria pensar se estivesse tudo de boas. Mas o momento nos convida a ser mais participativos, mais colaborativos, mais co-criativos, que é a cocriação, é estar conectado com pessoas. Porque tem aquele ditado, né? Sozinho a gente vai até a esquina, juntos a gente atravessa uma cidade. Então, se a gente tiver esse espírito coletivo nesse momento, de não se reunir para falar da crise, mas sim se reunir para falar de soluções, e sim de se reunir para encontrar maneiras diferentes, né? E criar um ambiente, sim, para a gente pensar fora da caixa. Porque eu tenho certeza, se a gente se reunir, assim, 3, 4, 5 pessoas, eu tenho certeza que saem coisas, assim, fantásticas para criar um plano de ação. Né? Mas tudo isso que precisa de se colocar, né? Aqui a gente trouxe algumas soluções criativas na pandemia e a gente não listou essa, mas a gente já está falando, né, Fernando? Uma coisa que foi criada agora, né? Foi criada agora aqui na live, né? Mas faz todo sentido, né? A cocriação. A gente nem tinha colocado a cocriação no nosso material, mas ela é importantíssima, né? Ali a primeira permutas, né, Jordani, na revista Exame tem muitos cases, assim, os caras trazem do que eles foi feito e tal. E tinha um restaurante em São Paulo que eles foram obrigados a fechar as portas para agora com o isolamento, né? E esse casal que era dono desse restaurante, eles não tinham a expertise de fazer fazer a refeição, certo? Só que era um restaurante, assim, com pratos diferentes e tal. Daí, o que eles se reuniram com um chefe de cozinha, tá? E eles criaram cardápios em conjunto, e aí, por exemplo, assim, lá no Dia dos Namorados, tu quer fazer uma surpresa lá para namorado, para o namorado e tal, aí tu ligava para esse restaurante, eles montavam o teu cardápio, faziam as embalagens certinhas dos insumos que tu queria para fazer um determinado cardápio e mandavam para tua casa. No dia, lá na noite, dos dias dos namorados, se quisesse impressionar a patroa, tu ligava para o chefe e o chefe te ensinava como fazer aquele cardápio. E aí depois tu mentia para a patroa que foi tu que criou sozinho, entendeu? Olha, um casal, dono de um restaurante, fechado, pegou um chefe de cozinha sem trabalho, porque o restaurante que ele trabalhava... E fizeram a conexão, várias ideias combinadas de forma diferente, que teve um terceiro resultado, né? Então, dizer que interessante isso aí, né? Interessantíssimo. E a questão da permuta também, Fernando, está muito relacionado a não envolver a questão monetária. Então, vamos supor que
tem uma pessoa, uma pessoa que tem um salão de beleza, né? E a cliente dela não tem dinheiro para ir lá no salão de beleza. Por que não criar uma questão criativa e dizer assim para a cliente? Porque a cliente é uma pessoa que vende salgados, vende pão, enfim, por que não faz uma troca? Olha, vem aqui, eu faço, né, a tua depilação, faço a tua unha, enfim, né, faço corto o cabelo e eu troco por produto contigo. Isso é uma permuta, isso é uma questão criativa de resolver, né? Porque o que está acontecendo hoje? Está circulando pouco dinheiro, porque as pessoas parou a economia. Mas o que tu sabe fazer, o teu dom não parou. E nem do teu cliente. Por que não aproveitar e não fazer permutas? Não pensar um pouquinho fora da caixa? E convidar o cliente a comprar o teu produto e tu fazer uma troca com ele. Porque também tu precisa se alimentar, tu também compra o item que ele vende. Por que não fazer uma troca de serviço aí? Né? É uma permuta. É a forma de comércio mais antiga que existe, né? Tempo lá do escambo ainda, né? Que o pessoal fazia troca produto por produto, porque não tinha moeda ainda na época, né? Lá na Idade Média e tal, né? Então, a gente está entrando numa era também já estávamos numa era da questão de não ter posse de bens. A gurizada, como diz o gaúcho aqui, né? A meninada, está vindo com esse espírito de não ter posse das coisas, sim, viver experiências. Então, nesse momento que a gente está vivendo uma crise financeira, a gente pode ativar essa questão de ter coisas. A gente pode usar algo e trocar com alguém, né? Daqui a pouco fazer uma permuta, eu tenho esse item aqui, não uso mais, tu tem esse, vamos fazer uma troca? Por que não, né? Então são questões criativas que a gente pode usar na crise e não envolve dinheiro. Envolve só o quê? Trabalho, né? E ação de fazer. Não envolve dinheiro físico, né? Sim, sim. Isso aí tudo relacionado à educação financeira, que é uma questão que a gente não vai ter gastos financeiros com isso, né? Uma outra questão que a gente trouxe aqui, né, Fernando, é fazer uma pergunta para si mesmo. Qual é o dom que você possui que pode ser útil para as pessoas? Daqui a pouco tu está trabalhando numa área que não é teu dom, mas talvez o dom que tu tem pode ser muito útil agora para as pessoas. Por que não ativar esse dom e não transformar ele num negócio, transformar ele numa atividade para impactar vidas, para ajudar o meio também, não somente a questão financeira, mas daqui a pouco é um dom que tu pode utilizar aí e ajudar muitas pessoas nesse momento. A solidariedade agora está em alta, né? E talvez seja... todo mundo, eu já vi vários comentários, né, Jordani, que o mundo vai ser diferente depois desse momento que a gente está vivendo, né? Que de toda a dificuldade, de todas as consequências que o Covid vai trazer, talvez um dos poucos benefícios que as pessoas estão revendo seus valores, né? E dando mais ênfase para a família, para ajudar os outros, né? E então talvez isso aí seja uma forma da gente começar, né, uma ação de forma diferente, combinar alguma coisa de forma diferente, né, usando as nossas, como tu mesmo diz, nossos dons, nosso repertório, as nossas experiências e, consequentemente, ter um resultado de forma diferente, né? Exatamente. Muito bem colocado, Fernando. Outro ponto que a gente trouxe, colocar para vender coisas que não usa mais, né? A gente já falou aqui também, né? Bota para vender, faz uma troca. Qual seria a sua segunda fonte de renda? Né? O Endo Carvalho, né, que é um baita treinador aí comportamental, aí, um dos mais famosos do Brasil, fala que para a gente atingir a riqueza, né, a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. Aí. Fala em 5 fontes de rendas. Né? Então, se a gente ficar somente com uma fonte de renda, a gente fica muito suscetível a aquela fonte de renda ali estar atrelada a alguma coisa, a situação se agravar, a gente perder aquela fonte de renda. Então é sempre bom a gente ter plano A, um plano B, um plano de contenção, né? Buscar ter uma outra renda. Então sempre estar com a mente focada, né, nessa situação, né? Não somente para segurança, mas sim para complemento e formação de renda, né? Quando a gente fala em educação financeira, consciência financeira, que é dentro do R lá do realizar, a gente trabalha muito essa questão de como eu irei realizar, como eu irei arrumar outras fontes de renda.
Então, isso aqui é muito importante a gente aproveitar esse momento de pandemia aí, que a gente está muito pensando em soluções, começar a trabalhar uma segunda renda aí, né? Tem muitas formas de fazer isso. E a última pergunta ali, né? Pode falar, Fernando. Mais uma vez, né, dando ênfase novamente no que tu comentaste, que é para te focar na solução e não no problema, não adianta tu ficar trancado dentro de casa, pensando que tu reduziu 10% da tua renda e que não tem mais o que tu enxugar no teu orçamento para suprir esses 10%, não adianta tu ficar focado nisso. Tu tem que focar numa solução criativa de achar uma outra renda que vai vai permitir suprir, não economizando mais, mas ganhando mais, né? Uma segunda renda para nessa questão. Então, vem bem a calhar nisso que a gente estava comentando, né? Perfeito. Que às vezes chega um momento que tu não consegue mais reduzir a renda, tu tem que encontrar uma fonte de uma outra renda, né? Perfeito. Sim. E ali a última questão que a gente trouxe, que é importante também, é se perguntar, assim, investigar o que a sua comunidade, né, a sua localidade, está precisando e você sabe fazer. Então, é importante a gente olhar para dentro, fazer uma lista ali de competências técnicas e comportamentais que a gente tem e que a sociedade à nossa volta está precisando. É diferente do dom. O dom é a questão mais... vem de dentro, assim, é mais inspiração, né? Aqui são questões mais de fazer, assim, questões mais técnicas, mais mão na massa, assim. Daqui a pouco você fazer serviço de eletricista, daqui a pouco você fazer serviço de encanador, daqui a pouco, né, Fernando, a Tati mesmo sabe, ela tem um dom aí, né, como falou, de arrumar a casa, né? Então... até eu já estou aprendendo de tanto que ela arruma e eu tenho que ficar olhando, deu bagunça, ela arruma de novo e aí vai indo. E ela daí eu bagunço para ela treinar, porque ela que quer ser personal organizer, então eu fico bagunçando e ela fica arrumando, entendeu? Claro, uma boa estratégia, né? Tá ajudando ela, né? Tem que dar serviço para ela, senão ela, né? Sim, tá sendo criativo, não é verdade? Sim, eu chego lá, vai lá, arruma roupeira, eu pego as roupas e tiro tudo para fora, arruma de novo, agora eu quero essa cor aqui, essa cor ali, ela vai treinando daí. Né? Então, Não, mas olhar. Viu, Jordano, falando sério agora. Usando na verdade, a minha esposa, a Tatiana, ela é muito criativa, assim, ela tem o dom e ela exercita muito, sabe? E quando nós chegamos, a gente estava viajando no início de março, e nós voltamos, e quando nós voltamos, daí que estourou assim o Covid no Brasil. E aí a gente viu que ia precisar das máscaras, né? Então, a gente fez uma ação social, né, dentro do Banco do Nordeste, e com a ajuda de alguns colegas da Tati e tal, e mandamos fazer algumas máscaras, 400, né, Tati? 400 máscaras a gente mandou fazer, certo? E a Tatiana tem uma costureira aqui, que é de confiança dela, e amiga também de muitos anos, que arruma roupa e tal, e tal. E aí eu peguei um molde de máscara lá na fábrica, que a fábrica também, nós produzimos em torno de 8.000 máscaras para distribuir aqui na comunidade. Eu peguei um molde e a Tatiana deu esse molde para a costureira. Aí a costureira fez as máscaras para nós, né? E hoje a costureira diz que a fonte de renda dela é fazer máscara para vender. Para te ver, ó. Né? Olha, para te ver, a nossa intenção era fazer máscara para nós doar, né? Fizemos isso. A fábrica fez um molde para também doar máscara, e indiretamente a gente acabou dando uma fonte de renda para uma terceira pessoa. E hoje ela diz que ela vive para. Até sábado passado a Tatiana esteve lá conversando com ela, e ela agradeceu a Tatiana, disse: Tatiana, muito obrigado, porque através da tua iniciativa eu estou tendo renda em casa hoje. Parabéns pela atitude. Isso é ser criativo na crise, né? Na crise financeira. Não somente para nós, mas para as pessoas à nossa volta, né? E é uma forma da gente estar doando, né? Doando a nossa energia, doando o nosso conhecimento, a nossa intenção. Porque às vezes doação não é doar coisas. Às vezes doar uma ideia, se colocar ali, ajudar através do conhecimento é uma forma de doação. Perfeito. Incrível. Vamos em frente aqui.
Então, aqui algumas atitudes de pessoas criativas, são questionadoras, são curiosas, faz perguntas para os outros, faz perguntas para si, do tipo, e se eu fizer assim, qual resultado terá? Questionar para si. Então, são pessoas que são criativas, elas são muito questionadoras e curiosas, né? E a pergunta é o que move, né? Exatamente. Isso o curso do Murilo Gun bate muito nessa tecla, né? Que tu tem que ser curioso. E nós nascemos curiosos, porque a criança é curiosa, porque o repertório dela é zero quando ela começa a caminhar e tal. Então, ela tem uma curiosidade, né, de tudo que ela pega, tudo que ela vê, ela quer pegar, tudo que ela quer colocar na boca. Isso tudo é um instinto de curiosidade que ela tem, né? Então, por isso que... A gente fala que a criança... Oi? Desculpa. Aqui a gente fala que a criança arteira é a criança saudável, né? É a criança curiosa, a criança arteira, a questionadora, né? Então, sim, isso é sinal de saúde, né? Exatamente. Exato. O meu avô sempre dizia, a criança, quanto mais inquieta, mais saudável é. Exatamente. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? Então, a gente tem que resgatar a nossa criança interna que a gente tem dentro da gente. Né? Exatamente. Uma das coisas que o Murilo fala é que nós temos que deixar de ser adultos o tempo todo e, de vez em quando, a gente voltar a ser criança. Né? Exatamente. Isso faz um bem danado para a alma da gente, porque a criança é pura. Então, a gente perde isso ao longo da vida, né? Claro, a cada fase da vida é uma situação, mas resgatar isso é bacana, né? Trazer de volta, né? A curiosidade, perguntar para si, para os outros, ser humilde, não sei, me ajuda. Exato. Também. Quando tu... Reconhecer que não sabe, né? Exatamente. Quando tu abre a tua mente para te aprender coisas novas, com certeza, né? O teu nível de conhecimento aumenta muito, né? Aumenta muito. Perfeito. Aqui a gente trouxe também que existe duas criatividades, né? Depende do modelo mental, positivo e negativo. Tem pessoas que são muito, muito criativas para o lado negativo, né? Tá? Criam cenários desastrosos, né? Criam muitos cenários na mente, isso leva para o caminho ruim, né? Então, nem sempre tem que cuidar muito da criatividade, tá? Essa criatividade está levando para um lado positivo ou para o lado negativo? Então, só fazer aqui para a gente fazer essa reflexão aqui, né? Fica montando cenários, né? Desastrosos, né? E aí acaba acontecendo, né? Exatamente. Aqui, algo que tu trouxe também, né? De complemento ao conteúdo, né, Fernando? E a gente trouxe que a pergunta, onde você se encontra no momento, né? Uma pessoa criativa, insistente ou persistente? Conta aí para nós, Fernando. Isso também veio do curso do Murilo Gun, né? Até eu gostaria de fazer uma colocação, até a Tati está aqui comigo, ela comentou que o curso do Murilo Gun está disponível agora na plataforma dele, gratuito, que nem a gente fez, né? Fizemos em abril e maio, e agora está gratuito para junho e julho, né? Eu recomendo esse curso, Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gun. Muito bom curso, excelente. E de graça, né? Hoje em dia, só não se desenvolve quem não quer, né? Eu sempre digo isso. Eu falo nas palestras que eu dou, em qualquer lugar, para a minha turma lá da Dili, e para quem quiser ouvir, que só não se desenvolve quem não quer, porque hoje está muito fácil de estudar. Na minha época, né, não era uma dificuldade tu conseguir estudar e tal, né? E hoje não, hoje tu, na sala da tua casa, tu conecta o celular na tua televisão e assiste o que tu quiser dentro do YouTube, aprende o que tu quiser, né? A minha filha está aprendendo a costurar, agora está também fazendo máscaras em Porto Alegre, ela mora em Porto Alegre, e começou com fazer assim para as amigas e tal, e virou um negócio que ela já não vence mais fazer máscara para atender todo mundo. E agora ela comprou uma máquina nova e já vai começar a fazer roupa e tal, e ela pega uma roupa e muda aquela roupa e tal, né? Tudo através da criatividade, né? Então, e o adolescente tem essa facilidade, né, Fernando? O adolescente está mais aberto a criar, né? Então, está ainda com essa... Então, com relação a esse slide, o que o Murilo comenta muito, que a pessoa insistente é aquela que tenta sempre do mesmo jeito.
tá? Não combina, não tenta combinar nada diferente. Achar sempre a mesma resposta e para na primeira resposta. O persistente é o que tenta sempre de um jeito diferente, né? Então, o cara vai tentar fazer alguma coisa de um jeito diferente. E o cara criativo é o que tenta criar novos jeitos de tentar, né? Então, a pessoa não se contenta com o que tem e nem com a primeira resposta. Então, tu vai usar a tua criatividade, tua imaginação para criar um jeito novo de tentar. Não, isso aqui eu vou fazer de cabeça para baixo para ver se dá um resultado diferente. Daí todo mundo vai dizer, tu é louco. Mas então, se tu é louco, é capaz de dar certo, né? Entendeu? Perfeito, perfeito. Muito legal esse slide, muito legal mesmo. E aqui a gente trouxe também que sonhar, ter objetivos, desafios, é que vai te levar para um outro nível financeiro. Então, se a gente não tiver sonhos, objetivos e se desafiar, a gente estava falando aqui, o Fernando, antes da live, que a gente diz assim, poxa, a gente tem que dizer para as pessoas sonhar e ter objetivos. Mas se o sonho e o objetivo não for desafiador, não for, digamos, algo que diz assim, tu olha assim, poxa vida, isso aqui eu vou ter que ralar para conseguir. Não vai ser algo que vai te motivar tanto a tu ir para um outro nível financeiro. Então tem que ser sonhos e Exatamente. objetivos que façam com que tu se desenvolva mesmo, corra atrás. Eu não tenho os recursos internos, então vou correr atrás de recursos externos para conseguir atingir esse objetivo. Né? É isso que vai te dar motivos e vai te impulsionar para te fazer mais. Né? Se não for dessa forma, dificilmente tu vai te motivar, né? Vai te manter no caminho disso. É isso aí, sonhar, eu sempre digo que o sonho é o combustível da vida, né? É o que te mantém. Tu é persistente, tu é insistente, tu se torna criativo. Porque para te realizar o teu sonho, às vezes, tu tem que, né, realmente usar todo o teu repertório, todas as tuas experiências, né? E se tu fracassou, é melhor tu fracassa logo, porque tu volta atrás, ganha já o teu feedback, começa a combinar outras ideias, outras experiências de forma diferente, até tu acertar, né? Sempre diz, né, que o cara que inventou a lâmpada, ele errou, ele não acertou uma vez, ele errou 1000 vezes. Então, ele errou 1000 vezes, né? Então, na verdade, ele ficou tentando acertar 1000 vezes. Né? E cada vez ele combinava alguma coisa diferente. E se tivesse desistido na 999, lá na imagina, na milésima vez ele tivesse desistido, né? Então, a gente está tão perto de encontrar uma solução e a gente, às vezes por fadiga ou por cansaço, a gente, deixa para lá, não vai dar certo mesmo, não vou conseguir. É questão negativa, né? É isso aí. Esse slide que é muito bonito, por sinal, né? Ele traz uma mensagem muito, muito bacana que a criatividade está totalmente ligada ao sonhar, ao acreditar e ter metas e objetivos. Então, quando a gente era criança, a gente sonhava demais. Eu lembro assim, de muitos sonhos que eu tinha e a gente vai engavetando esses sonhos. Então, a gente tem que resgatar a competência da criança, da criatividade e usar nossas competências como adulto, já com a cognitivo, com conhecimento, com a experiência, com a vivência, para encontrar a solução e ter a criatividade para chegar nesse sonho. Né? Muitas vezes a gente vai guardando o sonho e a gente vai deixando de acreditar. E o dinheiro, a gente fala sobre isso, é um meio para a gente poder realizar esses objetivos. Então a gente tem que ter sempre clareza do nosso estado atual e o nosso estado desejado, onde a gente está e onde a gente quer chegar. E encontrar um caminho para que a gente consiga sair desse estado e ir para o desejado. Então aqui a gente vai finalizando a live, a gente trouxe aqui uma ferramenta para que você consiga, de alguma forma, compilar tudo que a gente trouxe na live, que você consiga compilar isso numa ferramenta. Então, queria que você pegasse aí um papel e uma caneta, ou no próprio celular mesmo, né, no bloco de notas aí, e a gente vai fazer essa dinâmica aqui juntos, que é para que você consiga, assim, para agora nesse momento da live e pare e pense num grande sonho que você tenha, um projeto que você tem, num estado desejado que você quer. Para e pensa assim numa coisa que você quer muito que isso ocorra. Deixa a imaginação fluir. Não se culpe, né? Muitas vezes a gente
olha para esse objetivo, para esse sonho, a gente diz, putz, não vai dar certo, eu me julgo, às vezes, a gente se julga, às vezes, poxa, esse pensamento aqui não tem nada a ver, esse sonho aqui, nunca vou conseguir, sabe? Então, assim, concentra não na questão de não conseguir, concentra na questão, assim, do que tu precisa fazer e como você precisa fazer, o que precisa desenvolver para que tu atinja esse objetivo, né? Use a criatividade para encontrar opções para resolver a situação. Então, para e pensa assim, qual é o meu grande objetivo que eu tenho? Será que eu vou desistir porque eu estou na Covid-19 aí? Nós estamos vivendo a pandemia. Será que a gente vai desistir dos nossos sonhos por causa de um vírus? Ou a gente vai dizer para a situação, olha, talvez eu não consiga atingir no final do ano, mas eu vou realizar ela no ano que vem. Eu vou realizar ela em 2022, eu vou realizar ela em 2023. Então, não deixa morrer os sonhos que estão dentro de ti, não deixa morrer os objetivos, só porque a gente está passando por uma pandemia. A gente está passando por uma pandemia. A pandemia não é eterna. Inclusive, na pandemia, a gente pode encontrar até soluções criativas, que a gente trouxe aqui na live, que vão fazer com que você chegue aos seus objetivos e sonhos. Né, Fernando? Exatamente, né, Jordane, que aquela pessoa que deixa os seus sonhos morrer, ela vai continuar existindo, mas não vai continuar vivendo. Exatamente. E não é uma situação externa que tem que matar um sonho que está dentro da gente, né? Os sonhos são do nosso mundo interno. E quando a gente tem essa consciência, não é questões externas que vão matar o nosso sonho. A gente não desiste do nosso sonho. Muitas vezes a gente desiste do percurso, do caminho. Então, que às vezes é tão interessante quanto a chegada. E digo que às vezes tem mais valor o caminho do que a própria chegada. Depois tu chega no sonho e diz, poxa, era isso aqui. Mas foi tão bacana o caminho, eu aprendi tanto, eu evoluí tanto, que eu ganhei muito mais em cada passo que eu dei do que no próprio sonho que eu realizei. Exato. Então, as pessoas não desistem do sonho, as pessoas desistem da caminhada. Não deixa o baixo astral, a crise, não deixa isso matar teu sonho dentro de ti. Pelo contrário. Em Jordane, como diz o Leandro Carnal, né, que é um grande historiador e filósofo brasileiro, que tu mire alto no seu sonho, mire a lua, se possível, porque se você mirar baixo, tu vai acertar mais baixo ainda. Então, mire alto, mire a lua, para se tu acertar a montanha, já vai ser bem suficiente. Palavras do Leandro Carnal, que é um cara que eu admiro bastante. Até eu fiz um curso com ele agora, Felicidade Sem Fórmula, um curso muito bom, bem interessante, mais sobre que a felicidade não tem regras, né? Não tem, cada um é feliz da sua forma e ninguém tem direito a fazer uma régua de julgamento. É muito bom o curso, muito bom. E nem tu pode fazer um julgamento contigo mesmo, né? Então, exato. A ferramenta que a gente queria proporcionar para você é essa: pega uma folha de caderno, de ofício, uma caneta, e faça, depois dessa live aqui, se não der tempo agora, né? O tempo é curto, mas escreve o sonho que está aí dentro de você. Não deixa morrer. E pensa de forma criativa como eu posso fazer para realizar esse sonho, mesmo na adversidade, mesmo na crise. Não pode ser um fator externo que vá matar o teu sonho. Então, a gente queria encerrar a live de hoje com essa mensagem para você, que você não desista jamais daquilo que está aí dentro de ti. Tu é um ser único, tu é um ser com potencial, né? Você tem um dom que só você tem. Então, use isso, né? Se coloque em primeiro lugar, olhe para dentro, que você vai encontrar as soluções, vai de forma criativa encontrar um caminho para te atingir os objetivos. Então, nós queríamos encerrar dessa forma. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, Fernando. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade, Jordane, de a gente fazer esse bate-papo junto aí, né? Levando, eu acredito que um tema bem interessante, espero que o pessoal tenha gostado. Foi feito com muito carinho, muita dedicação aí, né? Trabalhamos algumas noites, né, Jordane, trocando ideia e tal. E gratidão aí por estarmos essa hora e uma hora e meia juntos aí. E dizer que quando tiver uma outra oportunidade, quiser me convidar, eu aceito. Vai ter, com certeza vai ter. É um prazer enorme sempre
trabalhar contigo mesmo à distância, né? E trocar ideias, são um ser iluminado, eu sempre te falei isso. Obrigado, igualmente. Eu consegui convidar aí pessoas maravilhosas para fazer essas lives comigo e tu é uma pessoa que eu admiro muito e tenho o maior orgulho de ser amigo, né? Ser um irmão teu. E, então, quero dizer para as pessoas que nos ficaram assistindo até agora, durou 1h20 essa live, né? A gente entrou um pouquinho antes das 8. Dizer que amanhã a gente vai estar com uma outra live muito legal também. Vou receber aqui a Marilene Nunes. Ela é minha psicóloga. Eu faço um trabalho com ela aí há quase 2 anos. E então a gente vai falar sobre a questão emocional frente ao dinheiro. A gente vai discutir algumas questões sobre como a gente se organizar internamente para a gente poder prosperar na vida. Então vai ser uma live muito bacana também. A minha intenção dessas lives, né, e os convidados que eu trouxe são pessoas que tratam muito a questão, principalmente o Fernando é educador financeiro, trabalha com finanças, e ele tem uma questão muito humana de lidar com isso. E eu acredito nessa questão. A gente falar do dinheiro de forma humanizada, falar do dinheiro como um meio para atingir os objetivos e sonhos. A gente resgatar isso nas pessoas, que as pessoas possam sonhar. Isso aí é consciência financeira. Então pode parecer estranho, assim, poxa, mas a live era sobre finanças e não foi falado quase nada de números. É exatamente isso a nossa proposta. É que você desenvolva as suas competências e através dessas competências, através da criatividade, você consiga encontrar soluções financeiras para a crise. Não é focando no dinheiro que você vai encontrar. Né? Se dinheiro resolvesse problemas financeiros, estaríamos todo mundo bem, porque dinheiro é o que mais tem aí para pegar emprestado. Então, não é o dinheiro que vai resolver a situação financeira. É a forma como você lida com o dinheiro, é o seu desenvolvimento pessoal, é o seu desenvolvimento emocional, de competências também, comportamentais, que vai fazer com que você melhore as suas condições de vida. Então, essa seria, digamos, o recado principal aqui dessa live. E eu quero agradecer e dar uma boa noite a todos. Dorme bem, fique com Deus. Vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa amanhã. E espero vocês novamente aqui, convido os amigos para assistir amanhã o nosso quarto dia, né, o dia 4 da jornada. Quanto vale o seu dinheiro? Fique com essa pergunta também na mente. Quanto vale o seu dinheiro? Qual o valor do seu dinheiro depois dessa live aqui? Pense e reflita, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Boa noite. Tchau a todos. Tchau. Tchau, Fernando. Abração aí para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.